Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, do Akio Morita, presidente da Sony, Made in Japan. Foi publicado aí em 1986, é uma autobiografia, né, escrita pelo próprio Akio Morita. Né? Então aqui primeiro já vou corrigindo aí que muita gente fala Akiro, não é Akiro, é Akio, Akio Morita. Então, ele já faleceu em 99, né? Então, o livro conta a história da carreira dele na empresa, né? A família dele era uma das mais antigas aristocráticas do Japão, fabricante de sake, e morava numa cidade aí perto de Nagoya, seguia a religião budista. Tudo isso foi importante para a experiência dele, apesar dele dizer que ele não é muito religioso. Né? A família fabricava sake há mais de 400 anos. Ela se interessava, ele vivia um ambiente que se interessava pela cultura ocidental. Tá? Na casa dele tinha carro, tinha fonógrafo elétrico, tinha geladeira Westinghouse, uma máquina de lavar roupa General Electric, e desde os 11 anos ele era levado pelo pai para participar das reuniões da empresa, lá da fábrica de sake, para suceder ele. Quer dizer, olha só, com 11 anos de idade. Ele, influenciado por um professor, né, do nível médio dele, o professor Hattori, ele acabou escolhendo física, fazer a faculdade de física na Universidade Imperial de Osaka. Nessa universidade dava aula um famoso professor, o Hidetsugu Yagi, o inventor das antenas Yagi, né, que é usado em radares. Né. E também o Okabe, que é o inventor do magnetron, que é usado nos micro-ondas atuais. Então tudo isso criou um ambiente muito propício para ele escolher essa carreira. Né. Durante as férias dele, ele visitou o laboratório de física da universidade e se empolgou com tudo aquilo. Né. Acabou escolhendo física. Recém-formado em física, Akio Morita ele tornou-se oficial do laboratório, se tornou um centro de pesquisas navais. Né. Nessa fase, ele conheceu Masaru Ibuka, que foi um brilhante engenheiro que trabalhava nas pesquisas ali para o governo, militares. Após a guerra, em 46, Ibuka e Morita fundaram a Tokyo Telecommunications Engineering Company, que daria origem à Sony mais tarde. Para tanto, ele contou com recursos da família para montar essa empresa. Nesse começo aí da Segunda Guerra, eles, aproveitando a demanda de rádio, né, eles fizeram um adaptador que permitia converter um rádio comum em rádio de ondas curtas, receber ondas curtas, né, e isso tornou-se um produto bastante vendido pelas empresas. Né. As autoridades da ocupação, né, eles decidiram exonerar todos os professores das universidades que tivessem sido oficiais, né, da Marinha ou do Exército durante a guerra. E é o caso dele. Né? Então, o temor das autoridades americanas, né, que estavam organizando ali o país, era que esses oficiais pudessem contaminar as novas gerações negativamente. Então foram afastados, ele foi afastado e pôde-se então se dedicar inteiramente à empresa. Ele começou fabricando então também um modelo de gravador de fio, mas o projeto foi abandonado. Deu preferência aos gravadores de fita, que estavam começando a surgir no mercado, mas tinham um desafio tecnológico maior. E tudo isso foi através de muito investimento em tecnologia, a ponto que em 65, para ver o êxito desse empreendimento, né, em 65 a IBM escolheu a Sony como fornecedora para a tecnologia de fita dos seus computadores. Quer dizer, para você ver como é que chegou o nível. Né? Ou seja, primeiro você pega uma tecnologia que já existe, tecnologia de fita, licencia essa tecnologia e desenvolve ela a ponto de você ser bastante avançado nessa tecnologia. Né? Para isso, ele chama atenção disso. Para essa técnica de gravadores de fita da Sony, era fundada Electric, hoje atual NEC.
e foi fundamental essa patente. Então eles licenciaram, não havia essa patente nos Estados Unidos. A Sony moveu um processo de contrafação dessa patente contra outra empresa japonesa, a Balcom Trade Company, que importava um produto de uma grande empresa americana. Então veja só, uma grande empresa americana está vendendo esse produto, a Balcom está simplesmente importando, e a Sony foi lá, tinha a patente lá no Japão, que ela comprou, fez parceria com a NEC, acabou comprando aquela patente do Japão, ficou meio a meio, e ela é americana, e que ganhou o caso. A tecnologia passou a ser licenciada para outros fabricantes japoneses. Então, é uma prova inequívoca do uso do sistema de patentes, né? Em 1948, em viagem aos Estados Unidos, a Sony tomou, ainda não era com esse nome Sony, né? Foi mais tarde que 58 que ela passou a se chamar de Sony. Então a empresa tomou conhecimento da tecnologia de transistores da Bell Labs, que seria licenciada a um custo razoável, custo bem reduzido. Segundo a titular das patentes licenciadas em 1953, já acabaram sendo licenciadas em 53, né? Para a Sony, o produto só poderia ser usado para aparelhos para surdez e não para rádios portáteis. Então veja, a Sony acabou encontrando uma aplicação que os americanos não acreditavam que fosse possível, porque ia chegar num rádio com um som muito ruim e não ia servir, e acabou ganhando, acabou servindo. O MIT, MIT, né, japonês, que é uma espécie de Ministério da Tecnologia lá no Japão, ele criou uma série de entraves para esse licenciamento. Aí ele termina com essa frase, o Akio Morita: é bom que se saiba que esse ministério não foi o grande benfeitor da indústria japonesa, como muita gente ainda acredita. Interessante essa frase, né? Nas pesquisas da nova tecnologia, semicondutores, né, que eles absorveram lá da Bell Laboratório da tecnologia de transistores, mas desenvolveram em cima. Eles descobriram o uso do fósforo na fabricação do transistor, para que ele pudesse operar em alta frequência. O Leo Isaac, ele descreveu o efeito túnel. Ele era do laboratório de pesquisa da Sony e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 73. O primeiro rádio transistorizado seria lançado em 1955 pela Sony, cabia no bolso da camisa. É interessante que havia uma empresa americana que lançou o Regency, que era um rádio similar, mas ele não deu certo. O da Sony acabou sendo um sucesso comercial. Com isso, a empresa começou a ter uma ambição mais de chegar em outros mercados. Ela mudou o nome, porque ela achou que o nome estava muito grande, queria um nome mais simples, né? As empresas americanas tinham o nome de AT&T, RCA, era um nome curto, né? Então ela inventou o nome Sony, tá? E Sony quer dizer som em latim, e também na cultura japonesa tinha e americana, né? Tinham o conceito de Sony Boys. A Sony era um grande banqueiro japonês, ex-diretor do Mitsui Bank, o Zaibatsu. São grandes conglomerados industriais que existiam antes da Segunda Guerra. No Japão, antes da guerra, um pequeno grupo de empresas gigantes controlava a economia. As quatro maiores empresas tinham 25% do PIB. Empresas como Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi eram os grandes zaibatsus conhecidos, como assim eram conhecidos. Com o pós-guerra, as forças de ocupação
desfizeram 15 zaibatsus. Houve um plano de dissolução dos zaibatsus. O Akio Morita aponta que essa mudança ajudou a revitalizar a indústria japonesa e permitiu o crescimento de novas empresas, como a Sony e a Honda. Então, um conceito também que o Akio Morita faz questão de destacar é que o grande desenvolvimento industrial do Japão ele não se dá somente depois da Segunda Guerra, né? Fazendo comércio. É curioso que Nagasaki foi justamente a cidade que foi atingida pela bomba atômica, né? Com a abertura a Meiji, houve grande interesse da população pelo conhecimento do mundo e o crescimento significativo da alfabetização. Então ele chama atenção para isso, ou seja, nessa época, depois da Revolução Meiji, há um grande desenvolvimento tanto da educação quanto da potência industrial e militar do Japão, a ponto que o Japão se tornou uma grande potência na época da Segunda Guerra. Então, ele fala do lançamento de vários produtos da Sony. No lançamento do gravador portátil, eles lançaram um gravador portátil que tinha a marca Tapecorder, né? Essa marca se tornou tão difundida que as pessoas começaram a se referir ao nome da empresa como Tapecorder, né? Então houve uma diluição do valor da marca. Então desde então, isso é muito ruim. Então desde então a Sony ela tem sempre usado a política de, sempre que lança um produto novo, colocar o nome da Sony junto, para que a pessoa distingua bem o que é o produto do que é o nome da empresa, e evitar essa deterioração da marca. Antes da guerra, os produtos japoneses eram conhecidos por terem baixíssima qualidade. Uma coisa curiosa que ele conta é que quando ele começou as primeiras exportações para os Estados Unidos, né, ele muitas vezes mantinha a inscrição Made in Japan a menor possível. Chegou um ponto que a alfândega americana chegou a recusar um lote de produtos porque estava muito pequena. Ele pediu para ampliar esse Made in Japan. Outra questão curiosa nessa questão das marcas, né, é que eles lançaram o Walkman, né, que se tornou um grande ícone da indústria de portáteis, né, e a rigor o Walkman ele está escrito errado, né, seria Walking Man, seria o mais correto, né. E a Estados Unidos e a Grã-Bretanha chegaram a criar problemas com essa marca aí, porque estava o inglês errado, né? Mas acabou pegando, acabou ficando. Entre os produtos de sucesso da empresa tem a primeiro aparelho de televisão transistorizado, em 1959, era uma televisão preto e branco. O sistema Trinitron de tubos de TV colorido, 68. O primeiro gravador videocassete, preto e branco também, para uso doméstico, o Matic. O CD, Compact Disc Laser, 75. Depois foi feito junto com a Philips. O toca-disco portátil, Discman, né, com CD. O toca-fitas estéreo da Walkman, né? O disco flexível de 3,5 polegadas, 1,44 megabytes. Câmeras fotográficas portáteis sem filme, a Mavica. Televisão portátil, Watchman. Então, vários produtos aí. Aí ele fala assim: nosso objetivo é dar ao público novos produtos em vez de perguntar o que ele quer. O consumidor não sabe o que é possível fabricar. Nós sabemos. Assim, em vez de fazer ampla pesquisa de mercado, concentramos nossos esforços no produto e na sua utilidade, tentando criar uma necessidade por meio da educação para ele, por meio da educação e comunicação com o público. E faz uma comparação com técnicas de jardinagem do Japão. Ele diz assim: na técnica de jardinagem você deve preparar a árvore,
preparar as raízes, para quando você fizer o transplante, ela não sofrer um choque, a planta não sofrer um choque. É a mesma coisa com o cliente tem que ser trabalhado para ele receber essa tecnologia nova. Além dos sucessos, o livro também fala dos fracassos, né? Ele fala dos fracassos. Um dos fracassos foi eles não terem entrado na área de calculadoras eletrônicas, porque a concorrência era muito grande, eles preferiram não entrar e depois se arrependeram, porque essa tecnologia de computadores seria importante depois para a área de calculadoras, né? Seria importante para a área de computadores pessoais que veio depois. Isso acabou prejudicando a entrada da Sony na entrada de computadores pessoais. Eles tiveram que licenciar essa tecnologia quando eles já podiam ter desenvolvido tecnologia própria. Então, assim, do ponto de vista dos negócios, foi uma decisão de curto prazo correta, não entrar em calculadoras, mas de longo prazo foi um erro. Outros erros, ele fala da fita L-cassete, é um audiocassete de grandes dimensões. Fala também do Chromatron, tá? Uma televisão colorida, tubo de televisão colorido, mas que tinha problemas de alinhamento de cores, tá? E que gerou um problema entre o Ibuka e o Akio Morita, né? Que o Ibuka queria continuar nessa tecnologia, o Morita queria abandonar. O fracasso levou ao desenvolvimento de uma tecnologia alternativa, que foi o Trinitron, que foi um grande sucesso. O sistema Betamax de videocassete, apesar de ter melhor qualidade, né, que a VHS da JVC, ela perdeu. Por quê? Porque eles retiveram para si a tecnologia. Eles não licenciavam essa tecnologia, ao contrário do VHS da JVC. Então, outra questão, a Sony, ela entrou em conflito judicial com Hollywood, levou uma decisão até a Suprema Corte, acabou ganhando, né, que Hollywood alegou que eles estavam violando o direito autoral. A JVC procurou ampliar os acordos, então ele fez acordos com locadoras de vídeo, deu muito mais certo. Essa experiência acabou servindo para a Sony quando veio depois o CD. No caso do CD, a Sony já se juntou com a Philips e eles criaram um ambiente de licenciamento muito mais flexível e que deu certo. Quer dizer, ela chegou à conclusão que para você fixar o padrão, você precisaria, não podia reter para si a tecnologia. Então foi um aprendizado o Betamax. Makoto Kikuchi, diretor do Centro P&D da Sony, diz que a imitação é o primeiro passo no processo de aprendizagem de uma criança, e que serve para a empresa também. E que o significado original da palavra japonesa manabu, que é aprender, é de manebu, que é de imitar. Então, aprender e imitar estão muito relacionados, tá? Então, a Sony, ela soube desenvolver a tecnologia de transistores e acabou desenvolvendo o diodotúnel, que recebeu o prêmio Nobel. Os fabricantes de aço japoneses também adquiriram tecnologia da Austrália, em 10 anos já estavam exportando essa tecnologia. E ele dá vários outros exemplos, né? Esse conceito de criatividade adaptada não se trata de uma simples cópia, tá? Não se trata de muito menos de pirataria, né? Todas as tecnologias foram licenciadas. Então ele chegou a um número aí que em 1984, 80% da P&D do Japão era feito por empresas. E diz assim: o governo acredita que basta montar um grande laboratório com todos os equipamentos mais modernos e um financiamento para que automaticamente a criatividade se manifeste ali. Não é assim que funcionam as coisas. Não se deve esquecer que só um objetivo claro é capaz de concentrar todos os nossos esforços. Então é realmente muito... Esse mito é muito difundido, né? O Nathan Rosenberg, ele fala no livro Entrando na Caixa Preta, né, que muitos tratam a tecnologia como um produto qualquer, aí que basta você adquirir, você absorve a tecnologia automaticamente. Não é assim que funciona. Curioso, ele dá também um exemplo da certa... Ele fala da Sony como inovadora, mas também fala dos problemas de uma grande empresa, né? Ele deu o exemplo de um dos pesquisadores da Sony que veio com uma ideia, que era um sistema de plasma de TV para monitores de TV.
E isso, ó, o livro está escrito em 1980, nessa época, 76, nessa época não tinha monitor de plasma, hoje já tem, né? E a Sony achou arriscado investir naquele momento. Então, eles entraram com capital de risco e deixaram que esse pesquisador saísse da Sony para montar sua própria empresa, porque a Sony achou arriscado ela investir nisso, que ela não teria a flexibilidade suficiente. Então, é interessante. Outro ponto que ele chama a atenção, uma certa cultura litigiosa dos Estados Unidos. Ele dá o exemplo da Zenith, que ela acusou a Sony de concorrência desleal, perdeu todas as ações na justiça, tá? E segundo o Akio Morita, valeria mais a pena a Zenith ter investido em inovação do que ter investido em advogado, tá? Dá exemplo também da Electrolux, onde ele cita, ele chega a mencionar que a Electrolux foi mal orientada por advogados que levaram adiante uma demanda judicial na expectativa de ganhar indenizações triplas, né? Que tem uma cláusula lá na legislação americana que se você provar que o teu concorrente agiu de má fé, você tem direito à indenização tripla. E perderam a causa. Quer dizer, ele chama atenção isso. Às vezes os advogados levam a empresa a uma ação judicial na expectativa de aumentar os honorários deles. Então, uma certa cultura litigiosa, que ele chama atenção que isso é ruim para a inovação. Outro ponto que ele chama atenção quando ele foi visitar uma fábrica de televisão da Motorola nos Estados Unidos. Aí ele diz assim, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi que os escritórios tinham ar-condicionado, mas na linha de montagem o clima era sufocante. O pessoal suava muito, com ventiladores barulhentos, que só espalhavam ar quente. Os trabalhadores se sentiam muito mal e pensei, como esperar um trabalho de qualidade de gente que trabalha em condições tão precárias? Que tipo de lealdade eles podem mostrar aos patrões instalados em salas bem fresquinhas? Devemos todos lembrar que estamos lutando juntos para que a empresa tenha sucesso. Acredito realmente que existe uma coisa chamada patriotismo de empresa e satisfação no trabalho. No Japão, acreditamos que uma das coisas mais importantes de uma empresa é o moral dos trabalhadores. Se eles perdem o entusiasmo pela empresa, esta talvez não sobreviva por muito tempo. Um programa específico de ação mantém viva a filosofia da empresa. Então, são várias frases que peguei do livro aí e que mostram esse ponto, né, da coerência, né? Ou seja, muitas vezes a gestão ela não é coerente com aquilo que ela prega, né? Então, a Sony aí faz questão de chamar a atenção para a construção dessa filosofia da empresa que motive os trabalhadores. Outra questão que ele chama a atenção é da Texas Instruments, né? A Texas Instruments estava decidida de que não licenciaria a sua tecnologia de semicondutores ou uma empresa japonesa se ela não pudesse montar no país sua própria empresa, que as leis do Japão não permitiam, né? Para isso era necessário fazer uma joint venture. Então foi feita uma joint venture com a Sony, em que a Texas detinha 50% das ações, que era uma coisa meio rara, né? Não era esse índice foi permitido só por exceção para a Texas. Hoje várias empresas americanas estabelecidas no Japão exportam para os Estados Unidos. Mas ele reconhece que há um certo protecionismo do mercado, né? E fala assim, os japoneses, após a Segunda Guerra, tinham medo de que a entrada livre do gigante americano no Japão imediatamente estirasse seu mercado interno. Seja qual for a razão, enquanto existir esse pavor, os japoneses resistirão a qualquer processo de liberalização. Ele chama a atenção que a demora nesse processo de liberalização ele se deve, em grande parte, a uma burocracia no Japão. É interessante, esse livro daqui, ó, do John Tilton, ele chega a abordar essa questão do acordo da Sony com a Texas. E ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Esse acordo foi feito um licenciamento de patentes estratégicas e circuitos integrados. Então, licenciamento de patentes. Não estamos falando de pirataria, gente. Isso aí foi um mito aí que se propagou, que o Japão copiava e não pagava direitos de patentes. No caso aqui da Texas Instruments, não foi isso que aconteceu. As licenças estão sendo pagas. Agora,
o que acontece? Esse acordo demorou para ser assinado, né? Quando as empresas japonesas começaram a exportar calculadoras eletrônicas e outros equipamentos com circuitos integrados em 67, o governo japonês ficou preocupado que a firma americana poderia iniciar uma ação contra nos Estados Unidos, reivindicando que suas patentes tinham sido violadas. E assim o governo forçou as empresas japonesas a segurarem suas exportações. Mas dessa vez, várias empresas foram ativamente, se engajaram numa fabricação de circuitos integrados. Então, isso aqui mostra que outras empresas aqui, no caso a Philips, ela fez um acordo de joint venture e mantendo 30%. O da Sony, 50% ficou com a Texas. Né? Então foi uma exceção que foi colocada. Agora eu vou falar aqui, ó. Os pedidos submetidos pela Texas para patentes japonesas, cobrindo circuitos integrados, tornaram-se envolvidos num procedimento administrativo que atrasou por muitos anos. Então tem esse aspecto também, ou seja, os japoneses demoraram a conceder essas patentes para a Texas, tá? As patentes da empresa da Texas no Japão demoraram e ficaram com receio das empresas japonesas serem processadas nos Estados Unidos por violação dessas patentes. Então, enquanto esse acordo aí foi negociado, essa questão aí ficou realmente em aberto, tá? Ele fala também de uma maneira de evitar roubos de segredos industriais. A Sony planejou o Sony Club. É um clube de funcionários da Sony. Para quê? Para evitar que a pessoa, durante seu fim de semana, no seu clube, comente casos da empresa com outros colegas e isso acabe vazando. Então, é isso então. Obrigado então.